Bicicleta elétrica ou as e-bikes são uma forma de trapaça e simplesmente a gente está perdendo o jeito de pedalar no mountain bike, que era o mountain bike raiz e a partir de agora deixou de ser. Se você quer saber por que eu comecei esse vídeo com essa afirmação, fica comigo até o final e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Não é de hoje que eu venho falando das bikes elétricas, das bicicletas de pedal assistido, e todo vídeo que a gente produz desse assunto sempre tem comentários do gênero: bicicleta elétrica é trapaça, bicicleta elétrica é roubar, eu compraria uma moto, não é uma mountain bike raiz. Então eu resolvi trazer um pouco mais de assunto, né, sobre essa questão. Talvez vai trazer um pouco de lenha para a fogueira, ou talvez vai mudar um pouco a sua percepção em relação a isso. Mas é um vídeo opinativo em relação à minha visão como um ciclista, primeiro de tudo, e também como um youtuber, enfim, alguém que trabalha com esse mercado há algum tempo. Muitos ciclistas, principalmente os mais antigos, os mais hardcore, né, definem as bicicletas elétricas como uma forma de trapaça, uma forma de roubar de quem, né, pedala com mountain bike normal. Esse preconceito, vamos entender, né, chamado de pré-conceito, conceito concebido antes, ele é natural e ele existe por alguns motivos. Então eu vou enumerar algumas coisas para a gente poder entender e aí sim, a partir disso, a gente poder dar uma conversada melhor sobre esse assunto. Bom, o primeiro ponto é que isso é trapaça. Muita gente entende a bicicleta elétrica ou as e-bikes como uma forma de roubar no ciclismo. Principalmente, como eu disse, os ciclistas mais antigos, os ciclistas mais raiz, eles entendem, né, o ciclismo como um esporte de força pura e é muito convencional quando tu tá fazendo força, alguém te ultrapassa num morro acima, numa serra, num trecho mais íngreme com uma bicicleta elétrica, que você veja aquilo como uma coisa ruim, né? Afinal de contas, tá meio que roubando de quem tá pedalando normalmente. Porém, claro que o ponto não é esse, né, galera? A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Isso já caminha para o ponto número 2, que aí o ponto número 2 é esse choque de gerações. Imaginem a seguinte situação: você saiu para pedalar e você não vai ter um Strava, você não vai ter um GPS, você não vai ter uma suplementação, você ainda vai utilizar uma bike de aro 26 e vai utilizar somente 24 ou 27 marchas. Isso é a descrição perfeita de um ciclista dos anos 90 que realmente tinha uma outra condição de pedal e que não entendeu que talvez, né, hoje, estando em 2025, a gente vá ter outras modificações, como o que eu comecei citando, né, os GPS, suplementação, carbogel. A gente hoje utiliza bicicletas de aro 29 e mais do que isso agora, nesse momento, a gente começou a utilizar bicicletas de pedal assistido ou as bicicletas elétricas. Isso também é um ponto que gera muita confusão. Quando eu falo de bicicleta elétrica, muita gente gosta de nos comentários dizer: eu compraria uma moto, nesse padrão aí é uma moto elétrica, já não é mais uma bicicleta. Porém, aqui também gera um pouco de confusão. Afinal de contas, uma e-bike e uma moto elétrica são produtos diferentes. Por que eu falo isso? Bom, bicicleta elétrica, galera, ela é com pedal assistido. Existe uma certa assistência, mas que depende de propulsão humana. Então a gente está falando aí de uma pessoa pedalando. A partir do momento que a pessoa para de pedalar, a bicicleta para de andar. Não existe nada que vá te levar à frente sem você fazer essa força. No caso das motos elétricas, aí sim a gente tem propulsão não humana, onde você tem realmente só um acelerador que vai te levar para frente. E as motos elétricas estão ganhando muita força, inclusive no motociclismo de trilha. Olha só que curioso. Apesar da resistência de muitos motociclistas, sim, as motos elétricas estão ganhando força devido ao seu alto HP, vários níveis de potência que a gente consegue ver, serem motos leves e também acabam deixando aí o rolê mais interessante, mais completo, pois afinal de contas se consegue ir mais longe com menos bateria. Aqui é uma outra discussão, né? Porque é uma realidade fora do Brasil, ainda não está aqui presente no Brasil, mas em breve eu vou afirmar para vocês vão ver as motos elétricas chegando também nas trilhas aqui no Brasil. Mas vamos amarrar o ponto que existe uma distinção entre uma bicicleta elétrica e uma moto elétrica, e esse é um ponto que precisa ficar bem claro. E aí, o ponto número 4 talvez seja um ponto até um pouco mais sensível, né? Mas essa visibilidade maior que está se dando para as bicicletas elétricas incomoda muita gente. Infelizmente, né, a gente tem visto muita gente criticando o uso das bicicletas elétricas pelo fato do seu crescimento natural, que é uma pequena revolução no ciclismo que a gente tem visto. E não estou falando aqui somente das mountain bikes, estou falando aqui das bicicletas elétricas também no dia a dia. Muita gente utilizando a bicicleta elétrica para ir e vir do trabalho, muita gente se deslocando diariamente com bicicletas elétricas, muita gente entregando comida no iFood através de bicicleta elétrica. Isso eu presenciei e por trabalhar nessa indústria também vejo isso. E é algo muito interessante, pois afinal de contas movimenta o mercado. Notem, a Shimano, por exemplo, existe
produtos, né, que são pensados, linhas de produtos que são pensados em entregadores mundo afora. Casos da Europa, onde pessoas entregam gás, galões de água, com motores Shimano que tem pouquíssima potência final, na entrega final, mas muito torque para poder levar peso extra. Isso é uma realidade do mercado, né? Então esse aparecimento, esse surgimento então de muita bicicleta elétrica rodando por aí, gera esse pequeno conflito e talvez, muito talvez, a gente tenha aquela velha questão humana de sentir um pouco de inveja, né? Então é uma situação muito humana, né? Um sentimento muito humano de sentir que tem mais gente entrando nesse meio e consequentemente roubando o espaço do ciclista mais raiz, mas não é nada disso, né? Na verdade é uma inserção de novas pessoas dentro de uma modalidade que é o ciclismo completo como sempre, né? E o ponto número 5, que talvez seja a calcanhar de Aquiles de muita gente, e aqui eu vou tocar na ferida, é que a bicicleta elétrica gera muita inveja. Isso eu posso dizer por experiência própria. Muita gente critica porque não pode ter uma, né? Infelizmente, existe um custo para ter as bicicletas elétricas e tudo aquilo que o ser humano vê como novo, ele tende a ter um pouco de receio. Isso é muito natural em diversas modalidades da nossa vida, não só na área do ciclismo, em diversas áreas a gente vai ver isso. Porém, é uma evolução natural. Pensem em quantas pessoas puderam voltar para o esporte, porque não por um motivo A ou B não conseguiam mais praticar, seja por questão de saúde, seja por questão de tempo. Pensem nos atletas que estão conseguindo evoluir o seu nível de pedal utilizando as bicicletas elétricas para treinos, pois afinal de contas, se você vai treinar uma parte técnica, por exemplo, e precisa subir muitas vezes e quer descer com bastante eficiência, a bicicleta elétrica vai ajudar nesse ponto. E pensa naquela pessoa que não conseguiria utilizar uma bicicleta normal, uma subida forte, por exemplo. Isso é um outro aspecto que eu falo, né? É uma forma de inclusão, o que vai gerar muito mais gente participando do ciclismo, muito mais gente entrando nessa modalidade e, consequentemente, muito mais gente pedalando e sendo feliz. A maré está mudando, as novas tendências estão chegando e estão chegando com força e estão chegando para ficar. Não é uma novidade as bicicletas elétricas, e sim uma tendência que é irreversível. E isso eu já venho falando há mais de 2 anos para vocês, afinal de contas o canal aqui está bastante inserido nesse meio. Eu tenho essa experiência, felizmente tenho a possibilidade de poder andar com uma bicicleta elétrica, poder ter esse uso e falo para vocês. Se você não fez esse teste ainda, se você não teve a oportunidade de andar com uma bicicleta elétrica, sugiro fortemente que faça, pois afinal de contas muda muito o seu conceito e é uma forma de explorar o ciclismo como um todo, né? O ciclismo completo como ele é. Sendo assim, é muito importante que a gente faça um exercício mental aqui, um exercício mental de abrir a nossa cabeça para as novas modalidades que estão acontecendo. Eu falo para vocês e eu vou sempre bater nessa tecla, eu tenho os meus princípios e eu nunca vou voltar atrás neles. O ponto é, estamos vivendo uma revolução no ciclismo que por 100 anos foi muito semelhante. Claro que ele evoluiu, né? De 100 anos para cá o ciclismo evoluiu muito, mas os anos 20 do século 21 vão ser anos muito importantes na história do ciclismo, onde a gente vai no futuro olhar para trás e dizer, olha, foi lá naquele momento que a gente começou a virar a chave e a tendência, galera, a tendência é só se ampliar mais ainda, abrir cada vez mais portas e quem sabe, talvez, a gente tenha aí uma inserção cada vez maior de ciclistas, cada vez maior de pessoas pedalando e cada vez maior de gente nova entrando nesse mercado e trazendo novidades. Se você quiser, como eu, pedalar de bike analógica, ótimo, eu também faço isso, né? Afinal de contas, para quem nos acompanha sabe que eu ando de bike gravel, né? E ali eu gosto de fazer os meus treinos, gosto de andar forte sempre que possível. Mas se você tiver a possibilidade de fazer como eu e andar também de mountain bike elétrica, é muito divertido. E eu posso garantir para vocês que vai fazer bastante força assim. Só depende, claro, do seu nível de pedal e do nível que você quer extrair da sua bicicleta. E se você quiser somente se divertir, muito bom, eu acho isso interessantíssimo, eu acho isso incrível. O que não dá para ter é uma cabeça pequena, inveja e, claro, ser propagador de ódio, que isso infelizmente não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se você não gosta, ok, não é um problema, né? Agora, se você concorda comigo e acha que a gente precisa sim de novos entrantes nesse mercado e que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, tem meu apoio. Afinal de contas, eu acho que é o caminho natural de qualquer evolução, crescer, desenvolver e trazer sempre gente nova para esse mercado. Esse vídeo é bastante polêmico, eu sei disso, e talvez tu chegou nele por primeiro, é o primeiro vídeo que tu tá vendo aqui da escola, sugiro, né, se inscrever aqui no canal e acompanhar também os nossos outros materiais, nossos outros vídeos, né, onde eu falo um pouquinho de tendência de mercado, análise de equipamentos, trazendo mais informações para vocês a respeito do que está acontecendo no mundo afora
e tentando, né, de uma forma ou outra, dar uma lapidada aí nesses assuntos e deixar eles um pouco mais suaves para nós no nosso dia a dia. Não esqueça também de nos seguir através das nossas redes sociais, né, Instagram lá da escola, tem o perfil do Cássio também, onde a gente mostra um pouco mais do nosso dia a dia, como é que é a questão da produção do conteúdo por aqui também. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário, que é bem importante. Valeu, galera, e até uma próxima.